Na sequência, nós vamos apresentar mais um programa que trata do tema obsessão. Esse tema é realmente muito interessante e que nos leva a refletirmos com mais cuidado sobre ele. Quem apresenta o tema é exatamente Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Mas antes de passarmos ao programa da nossa irmã Zezé Franco, na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Queremos agradecer a você que nos acompanha e convidá-lo para mais este programa, Entendendo a Obsessão, do livro Dos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com Divaldo Pereira Franco. É uma continuação, porque ela já apresentou a primeira parte. Apresentação de Zezé Franco, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de Manuel Filomeno de Miranda, nos bastidores da obsessão. Vamos dar continuidade a esse livro, cuja história está, daqui. Oi, Moniquinha. Que bom que você veio. Bom estudo para todos nós, né? Todo mundo vai aprender, encarnado e desencarnado. Serve para todo mundo. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus. Mais um encontro amigo, informal, em torno dos ensinamentos da doutrina espírita que Manuel Filomeno de Miranda trouxe para nós. Que nós possamos absorver um pouquinho que seja daquilo que nos é trazido na noite de hoje, que vai nos fazer um bem tremendo. Gratidão, Senhor Jesus, pelo seu amor e pelo seu cuidado para conosco. Assim como o amor e o cuidado dos benfeitores espirituais e o amor e o cuidado de Mãe Maria em relação a todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Já vou nela. Ontem esfriou, hoje já esquentou, mas já estão dizendo que vai esfriar de novo. Sabrá Deus. Vambora. Então, o que a gente tem visto até agora? Né? O início, a primeira etapa. Oi, Vera, tudo bom? A primeira etapa para solucionar o caso de obsessão, né, da família Soares. Que Manuel, já vimos também que Manuel Filomeno de Miranda fazia parte do grupo mediúnico que acompanhou esse caso, não é? E que após a sessão mediúnica, os companheiros encarnados e o desencarnado, que tinha sido adormecido na sessão mediúnica, foi levado para... Todo mundo foi levado, médios, todo mundo. Um monte de desencarnado e um monte de encarnado, todo mundo junto, para continuar, né, o trabalho. E aí a gente viu o desespero, né, do obsessor por causa de uma atitude da Mariana. E Mariana, encarnação passada, tinha sido esposa do obsessor e tinha traído. Mas vamos pensar também que a criatura casou com ela e largava ela para lá. Só queria saber para ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí isso me lembra a história de domingo passado, de Dona Amélia Rodrigues, que foi a adúltera. E o marido largava a mulher do lado, ia para a cidade russa de Esbórnia, né? E aí?
não deu atenção à mulher carente, se deixou escorregar por essa via, né? E a história termina lindamente. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá. A história termina lindamente. Para variar, né? Jesus no meio, tudo termina bonito. Um Jesus no meio, não tem errada. Então, foi feito a conversa com o Saturnino, o espírito, conversando com o obsessor. E aí, tentando falar de Jesus, e aí que Jesus havia perdoado, e aí o obsessor já falou que Jesus era um Deus. Deus não, Deus só tem um. E aí o papo foi assim, mas eu vivo no inferno, como poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio que me estiola a própria razão? Vai acabando com a razão, com o raciocínio, com a lucidez. Aí a gente para pensar até que ponto os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão mexendo conosco. Não só espiritualmente, mas fisicamente também. O perispírito reflete todos os nossos pensamentos e sentimentos. Está tudo lá. Nós, outdoors ambulantes, mostramos para todos os espíritos que queiram ver como é que a gente está, o que é que a gente gosta, o que é que a gente pensa. E aí a coisa complica, né? Quem é que vem atrás da gente? Aí continua, né? O Saturnino conversando. O inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Na sua recusa ao amor, você se condena ao desespero sem remissão, ou seja, sem fim, sem salvação. Enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. Enquanto eu estivesse alimentando com os pensamentos, recordando, relembrando e mexendo com os trem tudo de novo, né? Ele estava atacando combustível numa fornalha acesa. Enquanto estivesse assim, não haveria remissão. O desespero continuaria batendo na porta dele. E aí ele pergunta ao obsessor, e os devedores? A vida se encarregará deles agora ou depois? A gente não foge das leis divinas, não adianta. A gente bem que justifica, a gente começa com um papo de assim, a frase começa assim. Não, mas é que... Aí lá vem a justificativa toda atrás, depois do é que. Nos outros é erro, no meu caso é equívoco, é isso? Ou... Mas chega um dia que a consciência pega a gente pelos braços, dá um chacoalha, olha a gente nos olhos e fala assim, qual foi a parte que você não entendeu quando eu falei que você está errado? O que você não entendeu dessa frase? Você está errado. E aí vem as consequências. É só ler lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo as causas anteriores e as causas atuais, porque a gente ainda vai acumulando boleto espiritual nessa, né? Já não basta a pilha de boleto espiritual que está na mão de Papai do Céu, né? A gente só está esperando ver o que a gente vai fazer. Se vai correr os juros e correção monetária e espiritual, ou se ele vai ser anulado por pagamento antecipado através da vivência do amor. Está na mão de quem? Resolver essa pendenga? A nossa. Mas a gente quer terceirizar tudo. A gente bate na porta da casa espírita querendo que quem estiver lá resolva o problema por mim e para mim. Aí, quando a bola é devolvida, é você que é responsável pela sua vida, o roteiro está aqui, você segue se quiser, aí você segue se quiser, aí a história é outra, né? O negócio fica meio complicado. E aí, pesado silêncio caiu sobre a sala de socorro.
Algo acerenado, ele parecia mergulhar lentamente em acurada meditação. Isso tudo ocorrendo dentro do centro espírita à noite. Ou de madrugada, que é a hora que mais os nossos amigos espirituais trabalham, porque o mundo está um cadinho mais sossegado, né? Fluidos muito diáfanos, muito leves, penetraram o recinto como se dirigidos por agentes invisíveis que suavizavam a tensão até pouco reinante, a todos beneficiando qual aragem bendita e necessária. Aquele ventinho fresquinho que bate quando está aquele calorão. Sabe? Você está assim, aí vem aquele ventinho fresquinho, faz assim, né? Estranha e refazente calma a todos dominou. Nós paramos aqui na semana passada e hoje nós vamos começar o capítulo 3. Desculpem que hoje a alergia resolveu aparecer para mim. O capítulo 3, técnica de obsessão. Saturnino solicitou a Ambrósio, aquele outro, né, espírito que também colocou para trabalhar, que fosse buscar Mariana, lembram? Ele foi, encontrou Mariana, perguntou onde é que Mariana estava, descobriu onde Mariana estava, né? Chamou a antiga empregada da casa para socorrer Mariana, acompanhou as duas até em casa. Está lá o Ambrósio de novo. Saturnino solicitou a Ambrósio que aplicasse recursos magnéticos nos centros coronário e cerebral de Mariana, a fim de despertar-lhe o passado adormecido nas telas da memória. Pum, pum. Né? Vamos lembrar. E aí, ele fala que ativados os chakras, e aí na nota de rodapé, chakras é uma palavra sânscrita que significa roda. Por quê? Os nossos centros de força, eles são 5 milímetros, é uma coisinha bem piquititica, gente. E parece um funil. A boca está virada para o exterior, né? E aquilo vai afunilando para dentro do corpo. Tá? E ele tem movimento. E aí, André Luiz o chama de centro de força, que passou por aqui, vai para todos os outros, os 7 principais, que não são só esses, tá? Mas como esses comandam os principais órgãos físicos, e a partir deles, né, se dá a desconexão do espírito desencarnante com o corpo físico, a gente se liga mais nesses 7, ok? Então, ativados os chakras ou centros de força, através dos passes habilmente aplicados, a paciente desdobrada parcialmente pelo sono físico pareceu sofrer um delíquio, um desmaio, deu uma balançada assim, oi, para logo modificar a expressão, semelhante a alguém que acorda após demorado sono, com aquela cara assim meio amarfanhada, na qual pesadelos cruéis houvessem tomado o corpo destruidor. Do mal-estar momentâneo, passou a um aspecto de desvario, através do qual as palavras fluíam, ora no idioma de Mariana, ora na língua de Aldegundes. Vamos lembrar que eles são dos países nórdicos, eles vieram de lá, do Haarlem, Netherlands, ou Nederland, alguma coisa assim. Hoje em dia... gente, para aquelas bandas de lá. Não sei falar holandês mesmo, mas é para lá. Ora na língua de Aldegundes, para afirmar-se nos vocábulos em que se exprimia a última. Parecendo reconhecer Guilherme, o vigoroso perseguidor, então o nome do nosso companheiro é Guilherme, estremeceu. Oi, Maria Isabel, tudo bom? Estremeceu, olhando-a esgazeada, aquela coisa assim, como se desejasse fugir. Lentamente se lhe transfigurou o semblante que adquiria as características fisionômicas
de harleniense do passado. Aí a gente vê de novo as características refletoras do nosso perispírito. Ele se modifica de acordo com a minha mente. Por isso a gente vê até a gradação dos espíritos no plano espiritual. Os espíritos ainda bem agarrados à matéria, mesmo, alguém que tem a possibilidade de enxergá-los no plano espiritual, não sabe, às vezes, não consegue, assim, na primeira olhada, sabe, se está encarnado ou desencarnado, porque parece o corpo físico, né? Já a Dona Ivone Pereira, quando saiu do corpo físico no nosso primeiro livro, lá nas quintas-feiras, ela olhou e viu que o perispírito dela tinha o tecido, né? Como que ele era formado, o perispírito, parecia a pétala de uma flor, tão delicado. E aí vamos tentando imaginar como deve ser o perispírito nos companheiros espirituais mais elevados. Que maravilha! Eram visíveis os sinais da loucura que dela se apossara nos últimos dias da existência física. Do descontrole inicial, passou a mortificação, libertando-se dos braços acolhedores de Dona Rosa e arrojando-se aos pés do antigo esposo, a rogar-lhe perdão em lancinantes, agoniados apelos. Ouvindo-a lúcida na forma antiga, Guilherme adquiriu expressão patibular. Patíbulo, né? Onde se enforcava as pessoas, aquela coisa assim. E rechaçou-a com mordacidade, tipo, sai daqui. E aí ela começa a falar. Eu estava desesperada, justificou-se em pranto, quando fugi do nosso lar. Perdoa-me. Ignoras o que padeci e ainda padeço na masmorra em que agora me movimento, referindo-se ao corpo de Mariana. O corpo físico que ela estava envergando. Uma masmorra. Há uma dor inidentificável em minha alma e uma noite sombria de horror me segue sem trégua. Nossa. Não consigo chorar por ignorar a razão dos sofrimentos quando os punhais invisíveis da justiça me alcançam. Só uma revolta pesada me agrilhoa a um desejo incoercível de morrer, de sumir, de perder a consciência para sempre. Isto, retrucou o antigo companheiro, é apenas o início das penas que te aguardam. Agora sim, verterás o pranto da reparação até quando, saciado, eu me possa considerar capaz de absolver-te a indignidade sem limite. Eita, lascou-se. Vamos lá. Saturnino, Ambrósio e os demais assessores espirituais, embora em atitude de alerta, mergulhados em pensamentos salutares, deixavam que as duas entidades, por momentos, se reencontrassem, mediante o diálogo doloroso e azedo, que, no entanto, abriria as portas a melhor atendimento. Fugi do lar e reconheço o meu crime, mas ignoras o castigo que experimentei logo depois. Nunca fui amada, nem por ti, nem por ele. Em tuas mãos não passei de animal de carga e objeto de vãs emoções. Nas mãos dele não fui além de um vaso de desejos violentos. É claro que a nuvem da ilusão só mais tarde me deixou ver o abismo. E era tarde demais. Voltei, então. Tiveste a desgraça de voltar ao Harlem? Vociferou o esposo desdenhado. Achaste, por acaso, insuficiente a punição indébita que me impuseste a ponto de retornar aos sítios em que éramos conhecidos? Que pretendias, desvairada?
rogar-te perdão. Eu que ainda supunha que me amavas. Amar-te quando arruinaste minha vida? Supunhas que a desonra pudesse ser lavada com lágrimas. Nada eu supunha. Esperava piedade e comiseração, um pedaço das nossas terras para sucumbir entre as tulipas que eu mesma plantara, e em cujos campos conseguíramos os inigualáveis exemplares das generianas, clusianas, túrcicas. Tudo são espécies de tulipa, variedade de tulipa. Dilacerada pela saudade e pelos remorsos, acalentava como um náufrago uma tênue possibilidade de salvação. Ignorava certamente que, envergonhado e ferido, fugi, não conseguindo morrer. Aumentando a minha desgraça, não poucas vezes forças demoníacas me punham ao teu e ao lado do desalmado ladrão para me supliciarem com a visão alucinante sem limite. Como os odeio, como os detesto. É impossível, infame, qualquer tentativa de... Negas-me, então, ainda hoje a gota de misericórdia? E quem és tu, senão o responsável maior pela minha infelicidade? Como te atreves a ferir-me com o teu escárnio, o teu ódio? Sim, também te odeio, deixa-me dizê-lo, como te odiava, antes não sabia. Nunca me deste oportunidade de amar. Negociaste minha vida com os meus pais, considerando a minha juventude e minha saúde. Ninguém, nem tu nem eles, jamais procurou saber se eu possuía um coração ou acalentava um sonho de menina. E, soluçando comovedoramente, prosseguiu. Amante do dinheiro, a nada mais querias, senão qualquer coisa que se constituísse meio de possuir mais. Fizeste de mim uma igual aos teus empregados, nas leiras sem fim dos bulbos, entre os canteiros de tulipas. Nelas, porém, encontrei ligeira felicidade. Nas suas pétalas descobri o milagre da vida, a beleza e a cor que me roubavas. E depois? Mais velho do que eu, quase 30 anos, eras verdugo cruel. Não te justifiques, infeliz, bradou apoplético. Trar-te-ei a verdade agora, dizendo-te o que nunca me atrevera a mostrar-te antes. Sim, dir-te-ei, eras e continuas ambicioso e frio. Quando demandaste Leider e depois Amsterdã para negociar com o governo terras e terras que viriam da dessecagem do lago, deixando-me só entre os teus empregados e teus amigos, não zelavas por mim. Tornava-me o fiscal dos teus bens, a serva que inspecionava os servos. Contrataste Jacó, que me chegara fazia pouco dos primeiros Gestalt do Golfo. O Golfo referido é o de Zuiderzee, que neste século foi em grande parte escoado e dessecado, transformando-se em terras cultiváveis, Gest, sendo quase substituído nos últimos 40 anos em 4 polders. O Vaal é um dos cursos d'água do Reno, onde há uma aldeia do mesmo nome. Então vamos aqui. Contrataste Jacó, que chegara fazia pouco dos primeiros Gest do Golfo, acostumados aos labores do Vaal, e que, jovem como eu, me sensibilizara o coração em constante soledade. Relutei muito entre a fidelidade ao teu abandono e a solidão da felicidade. A entidade sofrida não pôde continuar. As tormentosas evocações a lanceavam-na. Gente, que catarse, hein? Por isso que Jesus falava. Não julga. Você não sabe. Oi, Márcia de Oliveira, tudo bem? Ó, Márcia, ó no meu pescocinho. Jesus falava, não julga. A gente não sabe, que a gente não tem condições de conhecer todos os lados de uma história. A gente não sabe o passado daquela pessoa, passado reencarnatório e passado nessa vida mesmo. A gente não sabe quem vai ser, Deus sabe, quem vai ser essa pessoa no futuro.
Vai que a gente vai precisar da ajuda ajuda dessa pessoa no futuro. Vai que ele se adianta muito mais que a gente. E aí? A cara de tacho espiritual que a gente vai ficar, né? Pois é. Depois de uma pausa, prosseguiu, ante a expectação de Guilherme, que parecia atoleimado com as informações que lhe chegavam então. Fugimos para Amsterdã. Nunca, porém, fugi de mim mesma. Nos primeiros tempos, ainda dominada pela paixão que me enseguecera, consegui sobrepujar o remorso. Depois, despertei abandonada 6 meses após na cidade, em miserável condição de desprezo entre mulheres infelizes do Porto. Eita! Tá bom mal, hein? Deixara-me Jacó, que jamais me tivera qualquer afeição, fugindo para a Bélgica, após ter me iludido sem retornar jamais. Compreende o que me aconteceu? E isto não é tudo. Depois de deambular na mais estúpida miséria, não suportando as humilhações que eram superiores às minhas forças, lembrei-me dos campos floridos e da terra generosa. Voltei e busquei-te. Só então eu soube. Haviam-se passado apenas 5 anos. Eu nem sequer fora reconhecida pelos antigos vizinhos, tal o meu estado. Informada da tragédia que eu causara, enlouqueci, e desvairada pelas ruas do Haarlem, fui lançada ao hospício como um animal numa jaula, onde sorvi por longos anos a própria desdita, até que a morte me libertou para dores muito maiores. Na minha loucura, eu te via agoniado, a maldizer-me, a perseguir-me. Vês agora? Tudo por culpa tua, do teu egoísmo. Sim, eu estava ligado a ti sem o saber. E nunca mais encontraste Jacó? Indagou Guilherme. Nunca. Se eu o encontrasse, que não faria com esse meu outro algoz? Pois eu te direi. Vives novamente com ele. És sua filha. Eita, agora o caldo entorna. Filha? Deliras. Através de qual sortilégio o inimigo poderia tomar o corpo de meu pai? Não zombes de mim. Ouve, Aldegundes. Morreste e voltaste a viver. Esta é a verdade. Desculpe. Guilherme demonstrava na voz todo o seu desprezo. Logo depois prosseguiu. Deus, que é justiceiro, dele fez o teu pai, unindo os dois para que eu agora me possa vingar. Ah, que ótimo isso, né? Ele está achando que Deus colocou os dois juntos para que ele possa se vingar. E a gente, volta e meia, faz a mesma coisa. Tem umas frases interessantes por aí, não tem não? Deus está vendo. Deus tarda, mas não falha. Né? O que a gente está fazendo? Terceirizando a vontade de vingança para Deus. Deus vai se vingar no meu lugar. Deus vai me vingar, vai fazer por mim. A minha vingança é Ele que vai realizar. Deus é amor. Jamais faria isso. A lei é de justiça, mas também é de amor e caridade. Logo depois prosseguiu. Deus que é justiceiro, dele fez o teu pai, unindo os dois para que eu agora me possa vingar. Vês porque não me fugireis do guante da reparação? Pai de Mariana, em cujo prisioneira é o teu ex-amante e o meu infelicitador, novamente reunidos. Agora poderei, nesse momento. Saturnino pousou a destra na fronte de Mariana, dominada pelas recordações do passado e utilizando recursos magnéticos, fê-la adormecer pausadamente. Guilherme, aturdido, pôs-se a deblaterar, enquanto Ambrósio o socorria, diminuindo-lhe o campo de ação. Ele queria partir para cima da Mariana de novo.
Convidando Dona Rosa, o instrutor devolveu-lhe a filha anestesiada e em sono reparador. Ambrósio foi chamado a reconduzir o grupo ao lar da família Soares, para onde foram levadas pelo assistente e um auxiliar, a matrona e as duas filhas. O serviço espiritual, porém, continuou seu curso normal. O trabalho ainda não acabou. Né? Mais linda é quem me deu. Mais linda é quem me deu para enfeitar o meu pescocinho. Que bom. Eu gosto muito. Vamos lá. Começou a Mônica bater papo com a Márcia. Olha lá. Uma delícia isso, adoro. Vamos lá. Vamos continuar com o serviço espiritual, não acabou ainda não. Vamos lá, ainda tem meia hora de programa para ver onde é que essa história vai acabar. Vamos lá. Em seguida, a altercação entre os dois antagonistas do pretérito, Saturnino conseguiu sensibilizar Guilherme, que então relatou as experiências que deveriam culminar naquela noite de modo inverso ao que acontecia. Narrou, então, que há mais de 15 anos se sentia ligado ao senhor Mateus, o antigo verdugo por quem nutria desconhecida aversão, dispondo-se a segui-lo. Transferiu-se, por fim, para o lar da família Soares, participando do grupo de entidades irresponsáveis que ali faziam morada. E aí, por que os espíritos foram parar lá? Pela própria característica espiritual, o grau de evolução espiritual do Mateus, que vivia jogando. Particular e inconscientemente vinculado ao responsável pelo clã, lentamente conseguiu infiltrar nele reminiscências amargas que o faziam fugir do lar para render-se cada vez mais à jogatina, procurando fugir. Mariana nascera havia pouco, quando o reencontrara, e, embora não soubesse ser ela Aldegundes, foi dominado por incoercível antipatia. O seu horror pelo senhor Mateus era também inconsciente, pois ignorava o processo do retorno ao corpo em que esse se ocultava. Vivendo em conúbio com outros sicários do grupo familiar, a gente fala, por isso que a gente fala assim, obsessão num grupo de família tem um obsediado? Não, a família inteira está envolvida no processo. Aqui, sicários do grupo familiar. Cedo fez amizade com um terrível obsessor ligado a Marta, a filha mais velha da família, que se dedicava a incursões nos redutos sombrios da magia negra, e, informando-a dos seus propósitos, foi aclarado do impositivo da reencarnação, por cujo meio se assegurou de estar no rastro dos inimigos. Veio-lhe, então, o desejo de os matar de imediato. Informado da ideia, o inspirador de Marta sugeriu-lhe travar contato com o doutor Teofrastos, para que este examinasse o seu problema. Doutor, tá bom. E, de acordo com os interesses que lhe despertassem, tomá-lo ou não sob a sua responsabilidade. Aí a gente lembra que espírito inferior adora um título. Os que têm mais evolução não estão nem aí para SIC, CPF. Bezerra de Menezes não assina doutor Bezerra de Menezes, ele assina Bezerra de Menezes. O doutor quem põe é a gente. Segundo o informante, o doutor Teofrastos fora insigne mago grego quando na Terra, residente em França, queimado pela Inquisição, por volta do ano de 1470, em Rouen, após perseguição impiedosa e nefanda. Profundo conhecedor, mesmo quando encarnado,
de algumas das leis do mundo espiritual, deixou-se consumir pelo ódio aos seus algozes. Logo que desencarnou, estreitou laços com terríveis vingadores do além, a eles já vinculados pelas suas práticas necromânticas e reuniões de sabá, todas elas feitas sob inspiração de mentes vigorosas e infelizes da esfera carnal. É a turma que eu chamo do lado negro da força. Logo se identificou, já conhecia, trabalhavam juntos, após a morte do corpo físico na fogueira, com aqueles através dos quais mantinha o comércio psíquico, fez-se notado pela impiedade na sede tormentosa de vingança. Paulatinamente, conseguiu imantar-se a diversos dos que a ele e a muitos outros puniram indebitamente, em inqualificável intercâmbio espiritual obsessivo. Paulatinamente conseguiu imantar-se a diversos dos que a ele e a muitos outros puniram, isso mesmo, indebitamente, em inqualificável intercâmbio espiritual obsessivo, do qual passou a locupletar-se. Ficava feliz da vida com isso. Portador de mente tenaz, lobrigou, através dos tempos, supremacia no grupo em que vivia, passando à condição de chefe. Residindo, esclareceu, então, Guilherme, em estranho sítio, Guilherme estava lá, nas regiões inferiores do planeta. Aí eu paro para lembrar tem gente aqui que é da minha casa espírita. Leiam o livro, se vocês estão ou participam, melhor dizendo, do Clube do Livro Espírita, o livro Umbral. Onde tiver caverna, até mesmo no fundo do mar, tem espíritos barra pesada lá dentro. Aqui, ó. Das regiões inferiores do planeta, abaixo da crosta terrestre. Comanda com outros sicários há mais de 3 séculos hordas de entidades ferozes, responsáveis, muitas delas, por processos obsessivos e calamitosos de longo curso entre as criaturas humanas que se deixaram vencer pelas urdiduras das suas mentes atormentadoras. Aí tem um livro, que a Silvia vai tocar nele, chamado Libertação, de André Luiz, em que o instrutor, eu acho que é Gúbio, fala para André Luiz que 2/3 da população encarnada, quando se desliga do corpo físico pelo sono, vai parar em locais como a cidade trevosa que é descrita em Libertação. É complicado, gente. Muitos dos que se rebelam periodicamente têm experimentado punições severas sob suas tenazes mentais, produzindo neles transformações perispirituais soezes. Aí entra o hipnotismo, tá? Em apavorantes processos de zoantropia, por hipnose anestesiante dos centros profundos da alma, tais como hipantropia, licantropia. Hipantropia? Eu não sei o que é isso, não. O pior é que eu estou sem computador para ver. Que tipo de bicho é? Deixa eu ver se o dicionário de filosofia espírita diz. Eu acho bem difícil. FGH. Se eu não encontrar aqui, depois eu vou ver o que é e passo para vocês. É com um H. Então, deixa eu ver aqui. Não, não tem não. Hierarquia espírita.
Eu vou ver depois, né? Eu vou tomar nota aqui para ver o que é isso aqui e passar para vocês. Eu estou aprendendo, lendo junto com vocês, tá? Bom, vamos continuar. Licantropia lobo. Verdadeiro demônio, né? Não com chifrinho, tridente, tarará, né? Mas por causa da ainda inferioridade, a maldade que ele agasalha e gosta. Se acredita senhor de vasta região trevosa, onde impera como autocrata acerbo. Depois de alguns dias de expectativa, nos quais aguardava a decisão da entidade, continuava o relato do ex-neerlandês. Foi conduzido à presença do chefe. Ouvido atenciosamente pelo antigo mago, este se propôs examinar o problema, marcando data propícia para a nova entrevista, o que ocorreu uma semana depois. Nessa oportunidade, o insidioso e singular monarca falou-lhe da sua desencarnação como suicida, aclarando-lhe hórridas inquietações, minuciando-lhe os processos de desencarnação e reencarnação, de modo a inteirá-lo do que ocorrera com os seus verdugos do passado, então revestidos de novo corpo. Elucidado por Guilherme de que desejava um desforço imediato que traduzisse todo o seu amargor, explicou-lhe, então, que a melhor maneira realizar através do tempo, pelo processo lento da obsessão contínua em ambos os cômpares da tragédia passada, induzindo-os ao suicídio para aumentar-lhes a aflição no momento propício. Vinculando-se, desde logo e espontaneamente, aos comandados pelo doutor Teofrastos, dele recebia orientação segura e constante, conseguindo fartar-se das emanações vampirizadas provenientes da jovem obsessa que começara a subjugar, enquanto e simultaneamente alucinava o amadurecido genitor, ora ao quebrado. Compreendendo, chegado o momento do golpe decisivo, o doutor Teofrastos orientaram para provocar cenas de atritos constantes entre pai e filha, de modo a que esta, em momento de desespero, se evadisse do lar, buscando no namorado leviano e irresponsável o falso amparo de que se sentiria carecente. Nessa circunstância, então, ele se reencarnaria através de Mariana, voltando ao lar dos Soares na condição de neto do senhor Mateus, a fim de matá-lo lentamente, em longo recurso de impiedosa vindita, conforme instruído. Isso lhe seria fácil, evidentemente, pela hipnose na moça que se encontrava capacitado de produzir, como intentara, logrando êxito no primeiro tentando. Olha só. Olha o plano. Espia o plano. Consecutivamente, como relembrasse todos os lances do programa infeliz que acalentava havia tantos anos, Guilherme apresentava-se transtornado pelas dores das evocações sombrias e pela imensa frustração dos planos elaborados com tanto esmero. Embora intervindo, de quando em quando, de modo a estimulá-lo na narrativa, Saturnino animava-o com palavras generosas, a fim de que nos inteirássemos de uma dentre as inúmeras técnicas da obsessão e dos recursos utilizáveis para a vingança pelos desencarnados, encetando, então,
conversação mais amena com o perseguidor de Mariana, que parecia alquebrado, vencido, sob o influxo magnético do instrutor e os passes aplicados com carinho por Ambrósio. Ou seja, teve aquela catarse. Né? Sabe quando a gente está desesperado, né? E coloca tudo para fora, de repente fica esgotado? Pois é. Ainda recebeu uns passes, aí ele foi acalmando de novo. Conduzido ao sono, Guilherme foi afastado do recinto por zelosos cooperadores desencarnados e encerrada, após comovedora oração proferida pelo instrutor. Você vê, zelosos cooperadores. Alguém deve ter pegado ele no colo, nos braços, colocado numa maca, carregado a maca para onde tem que ir. Petitinga, o médium Moraes e nós fomos conduzidos de volta ao lar, enquanto a alva desenhava sobre as sombras fugidias da noite os primeiros contornos da natureza, preparando-se para o festival do dia. Ou seja, passaram a madrugada toda, a bem dizer, nesse trabalho. E aí a gente para pensar na intensidade do trabalho do plano espiritual ao nosso favor. Nós estamos numa época, não é? Não só da transição planetária em si. Eu digo brincando que Jesus está fazendo obra ao mesmo tempo na cozinha e no banheiro e faltou água. E o pedreiro atrasou. E tudo ao mesmo tempo agora. Paralelamente, esses vários espíritos reencarnaram para ter a última chance. Vê se faz alguma coisa a seu favor, criatura, porque senão você não vai continuar aqui. Paralelamente a isso, tem a turma do lado negro da força que não quer que o planeta mude. Ele quer mais é que o planeta pegue fogo e é isso mesmo que eles querem. Porque eles acreditam estar no controle do planeta. Incentiva uma guerra ali, guerra mesmo, um terrorismo acolá, vamos botar esses crimes, vamos. No livro Transição Planetária, está tudo lá descrito onde e como eles estão agindo ainda. Seja através da mídia televisiva, né? As redes sociais. Olha, se estivesse no plano divino, Mônica, eles são crentes que são eles que estão reencarnando, mas não são. Existem técnicos para isso. Só que eles não conseguem ver, porque até mesmo os técnicos, né? Está tudo sob controle na lei divina. Nada, nem mesmo um caso desse, está fora de controle. Né? E reencarnação é uma coisa tão importante que os técnicos estão lá supervisionando tudo. E eles estão crentes que são eles que estão fazendo isso. Não são. Tá? A lei divina está por trás de tudo isso. Então, no Transição Planetária, a mídia televisiva, a radiofonada, as redes sociais, então, está repleto de baixaria, briga por causa de eleição. Está uma vibe pesada, não só aqui no Brasil. E aí, o que é que nós, encarnados, fazemos? Muita gente ainda se liga justamente naquilo
que o lado negro da força está estimulando. Né? Crianças que não respeitam mais os pais que não conseguem controlar os filhos, e os professores, né, dentro de sala, que são agredidos por alunos, os programas, as peças teatrais, os ritmos, que me recuso a chamar funk de música. Né? O ritmo que rola. Eu moro perto de uma comunidade. Precisa ver. Vai até às 6 da manhã. Né? A droga correndo solta, o sexo sem controle, aquela besteira, aqueles 3B, besteira, bobagem, burrice, que todo início do ano acontece, o sexo rola solto lá, como se fosse uma coisa, o pior do pior está reunido ali dentro. E as pessoas, que legal, né? A política baixa. E aí? E aí que Jesus está no leme. A gente que se der bobeira, se liga num Teofrastos desse da vida. Ou alguém que trabalhe com ele. Mas como Jesus sempre vence, como diz Manuel Filomeno de Miranda no Transição Planetária, o planeta vai continuar a sua trajetória. Já a nossa trajetória, enquanto espíritos imortais que nós somos, vai depender de cada um de nós, porque aí é o tal negócio, aquela dupla dinâmica, o coquetel Molotov. Livre-arbítrio e reencarnação. Juntos os dois para ver o que dá. E a gente está segurando o coquetel Molotov na mão. Se a gente vai acender e jogar, responsabilidade nossa. Porque se a gente aceita as ideias que estão sendo veiculadas, vamos lembrar o que a Sueli Alda Schubert transmitiu para nós, que um obsessor, em uma sessão mediúnica, transmitiu para ela do modus operandi deles. Decepção, desilusão, desinteresse. Eu vou lá no centro, disseram que eu estou com um processo obsessivo, que eu tenho que ler evangelho. Não gosto de ler, não. Fazer prece. Eu acordo tão atrasado, estou atrasado quase todo dia, não vou me lembrar de fazer prece. Estudo. Tem curso. Não estou afim, não. Estudar? Eu chego cansado do trabalho. Não estou afim, não. Quer ler? Não gosto de ler, não. Vamos fazer um trabalho no bem. Não, o governo dá conta disso. Decepção e desilusão, quando a gente coloca a doutrina toda inteira, inteirinha, maravilhosamente, em cima de uma pessoa. Aquela pessoa é a doutrina encarnada. Não é não, cara pálida. Se está encarnado aqui, ainda não acabou o trajeto até dos maiores médiums, dos melhores médiums. Nunca se sabe o que pode acontecer. Isso André Luiz deixa bem claro numa médium que tinha merecido ser implantado no perispírito dela é como se fosse um microfunilzinho, mas aquilo é como se vamos usar um termo bem simples, um radar para ampliar a capacidade dela de sintonia com os benfeitores espirituais que ela merecia por causa da conduta dela. E aí, André Luiz, ela vai fazer isso até o fim? Há quantos anos ela trabalha? Tantos anos. Então ela vai assim até o fim. Instrutor, quem sabe? A estrada dela ainda não acabou. Aí é muito mais fácil a gente sintonizar com o crime, com a fofoca, a gente replicar coisas não adequadas. A gente se deixar levar por essa vibe. E aí vai reclamar do quê, cara pálida, quando o negócio fica complicado? Meimei diz, eu adoro essa frase da Meimei, do espírito Meimei. Deixa eu beber uma aguinha aqui.
Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Tá, o nosso pensamento, dizem os chineses, que é um macaquinho porque ele pula o tempo inteiro. Quantos pensamentos por dia? Tem gente que joga para 20 mil dia. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, chegou a 95 mil dia. Todos eles são maravilhosamente belos? Não. Mas não tem aquele ditado? Né? O passarinho tá querendo fazer ninho na sua cabeça. Se você deixar ele pousar e ficar lá, é responsabilidade tua. Como é que andam os nossos sentimentos? Como é que andam os nossos pensamentos? E aí a gente viu nesse capítulo de hoje os detalhes. Porque a turma do lado negro da força, gente, é esperta e organizada. Nós que fazemos o bem, às vezes parecemos barata quando acende a luz. O bem é tímido, quando deveria ser mais atuante. Ai, vou sair por aí dizendo que eu sou espírita? Não precisa, a sua atitude. O que é que você fala para as pessoas? O que é que você coloca nas redes sociais? O que é que você escolhe ver nas redes sociais? Está nas suas mãos o botão de sintonia do rádio. Para que lado eu vou virar? Que estação que eu vou pegar? Um que toca aquela praga daquele ritmo o tempo inteiro? Ou uma Mac que toca música clássica o tempo inteiro, quase? O que eu quero ouvir? Ou o clube de arte espírita, o que eu ouço? Mas o tempo todo, assim, eu vou ficar fanático. Escolhe. A MEC, que eu saiba, não toca música espírita. A música clássica é chato. Tá. Escolhe uma que toque boas músicas. Está na mão de quem, gente? Sempre. Está nas nossas mãos o tempo todo. Nós é que nos apatralhamos, né? Nós ainda estamos assim, meio lá, meio cá, na escala espírita. Vamos ver, vamos fazer força para a gente suspender o pezinho para subir mais um degrauzinho, vamos? E aí, como disse, se eu não me engano, foi Meimei, numa história do livro Instruções Psicofônicas, basta que a gente seja um traço do Senhor a cada dia. Porque aí a gente vai fazendo aquele pontilhadinho que vai ser a nossa estrada. Um sorriso, né? Ouvir o outro, falar uma boa palavra. Não dá para falar? Entra em prece, fica quieto, calado. Melhorar a vibração, né? Para que a gente não caia numa esparrela dessas. Ok? Então, nós fechamos o capítulo 3, semana que vem, capítulo 4. O hipnotismo. Olha que legal. Então, vamos fazer a nossa prece, que só faltam 3 minutos. Gratidão, Senhor Jesus, pela sua imensa paciência para conosco. E temos a certeza da sua promessa, que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou nas suas mãos iria se perder. E somando os encarnados e desencarnados, é muita gente. Mas para você, Senhor, é possível. E você vai vencendo e envolvendo e acolhendo tantos que precisam de ajuda e de socorro. Assim como o coração amoroso de Mãe Maria socorre todos aqueles que pensam que vão resolver o problema partindo antes da hora por conta própria. A misericórdia dela. Ô, Mãe, nós damos trabalho. Não só aos nossos companheiros suicidas, todos nós, que somos teus filhos também. Gratidão, Mãe, por nos acolher sempre.
E sempre a sua frase é importante que a gente lembre. E isto também vai passar. Seja para nós encarnados, seja para os nossos queridos desencarnados. Em que estado estejam, isso também vai passar. Com a sua ajuda, Senhor Jesus, com a ajuda dos benfeitores espirituais e com o acréscimo da misericórdia divina. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos continuar envoltos nessa vibração amorosa e recebendo em acréscimo de misericórdia para a gente continuar a nossa caminhada. Muita paz a todos, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem e fique esperto, hein? Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.